Oi, sou Raquel Trevisi, sou artista plástica e cirurgiã dentista. Meu nome é Renata Cazuza, sou enfermeira intensivista. Depois de 6 meses dessa doença em nosso país, testei positivo para a Covid. E a gente não espera que ela vai se agravar tão rápido. Fiquei 1 semana na enfermaria e logo fui encaminhada para a UTI. Como eu tive uma experiência muito forte dentro da UTI, eu tenho grandes memórias de dentro, mesmo estando em coma, a minha relação com a Renata foi muito forte. Quando a Raquel chegou na unidade de terapia intensiva, foi um susto para todos nós. Por ser uma mulher jovem, com apenas 38 anos, com uma vida de atleta saudável, alimentação saudável, sem nenhum fator de comorbidade, inesperado para todos. Tá aí mais para comprovar que a doença ela não tá aí só para quem tem fator de comorbidade, só para obeso, diabético, hipertenso. A gente não esperava que ela fosse agravar de uma forma como ela agravou. Ela ficou grave, necessitando de 2 intubações, um período longo de intubação, sendo 16 dias de ventilação mecânica e levando nós a um susto mesmo. Nesse período que ela teve internada, houve realmente uma ligação muito forte entre nós. A gente nunca para pensar como que é a relação da família ao paciente quando está internado numa UTI. E nessa pandemia fica muito mais complicado, porque não se pode receber visitas da família. Então eles têm uma forma muito grande em relação à humanização, onde eles enviam pra gente, nós pacientes, vídeos e áudios diariamente de nossa família, o que deixa a gente sentir muito mais amparado durante todo esse tempo numa UTI. A Raquel, ela foi um exemplo para nós. Tinha momentos em que a gente colocava música para ela estar ouvindo, mesmo sedada, ela se emocionava. E foi através daí que a gente começou a ter uma ligação. No momento em que eu tocava ela, eu conseguia sentir aquele calor, aquela ligação, uma oração que a família mandava, uma ligação que a família colocava, um áudio que a família colocava, era como se eu conseguisse transmitir todo aquele amor da família para ela. E ela pôde relatar isso em um dos testemunhos que ela passou. Nossa relação foi muito forte, muito intensa. As pessoas podem se questionar como é que uma relação tão forte e intensa dentro de uma UTI e estando ainda em coma. Na verdade, eu tive uma relação, uma vivência muito diferente da maioria. Eu tenho toda a minha memória de UTI. Na verdade, quando se usa um sedativo, é normal não se lembrar antes da UTI, durante a UTI, que seria a sedação, e pós a sedação. E eu tenho essa memória de antes e durante e depois. E sei o quão importante foi nossa relação. Isso foi um presente de Deus. Acredito que só através desse testemunho eu consigo tocar e transformar vidas. Ninguém para pensar como que um paciente pós-UTI grave, pós uma sedação, sai de uma UTI. Ninguém para pensar isso. Na verdade, a gente sai com muitas sequelas. Claro, na maioria das vezes, sequelas temporárias. Só que para isso, precisa de N fatores para a recuperação, como fisioterapia, como uma parte nutricional bem assistida, um apoio psicológico. Eu mesma saí mexendo só os dedos da UTI. Foi um susto para todo mundo. As famílias que não têm esse amparo, que não têm toda essa estrutura para poder receber um paciente pós-internação de UTI, seja ela de 1 semana, 14 dias, 1 mês, 60 dias, é um susto. Ela não tem um preparo, muitas das vezes ela não é avisada com antecedência para ela se preparar. Muitas dessas famílias, às vezes, se sustentam apenas com uma cesta básica, às vezes mora em 1 cômodo, 2 cômodos. Muitas famílias desassistidas estão preocupadas
porque precisam trabalhar, estão desempregadas e é preocupante. Nessa conversa que eu tive com a Raquel, a gente fez vários questionamentos, eu pude passar para ela algumas das experiências que eu já passei em umas visitas familiares que eu já tive na época da faculdade, em que eu fazia visitas nessas famílias que são desassistidas, em que eles são humildes, em que eles necessitam desse acolhimento, desse abraço e às vezes até mesmo de uma palavra. Eu admiro muito a Raquel porque além da recuperação que ela teve, que foi rápida, a gente admira muito ela pela garra, pela força, mas ela tem um emocional muito bom. Eu nunca vi a Raquel chorar. Todo esse processo que ela passou na UTI, todo esse processo pós-internação de UTI dela, ela esteve sempre sorrindo. Ela tem, que eu brinco com ela tem uma cabeça muito boa, ela é muito determinada. E muitos desses pacientes não são. Muitos desses pacientes, até que são assistidos, eles não têm um emocional muito bom. Então imagine essas famílias que são desassistidas, que às vezes esses pacientes eles vão para casa, a família ela tem que trabalhar, esse paciente ele tem que ficar sozinho em casa, às vezes não tem um apoio de alguém para poder cuidar, a família não tem condições de pagar um cuidador para poder ficar em casa, alguém para poder fazer uma alimentação adequada a cada 2, 3 horas, um fisioterapeuta, às vezes ajuda de um fonoaudiólogo. E aí, como que ficam essas pessoas? Será que eles têm alimento? E o meu pensamento ainda foi além. Nós estamos chegando no Natal. Será que essas famílias vão ter ceias de Natal? Será que eles vão ter algo para estar comemorando? Como que está esse emocional? Me vendo nessa situação de luta e de recuperação, eu comecei a enxergar ainda mais a vida do outro. Foi aí que nasceu o Convida, um projeto de apoio que visa ajudar as pessoas tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto físico, nutricional. Então, estamos em busca de profissionais para apoio ao projeto. Nós plantamos a sementinha, agora a gente tem que esperar isso florir. Só que para isso a gente precisa do apoio de muita gente. Qualquer tipo de apoio será bem-vindo. Qualquer apoio que seja feito de coração, a gente está aqui para receber. Se você quiser ser solidário a essa ação, fazer qualquer tipo de doação, pode entrar em contato com a gente através do Instagram, @projeto.com.vida.